Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Por que os Estados Unidos escolheram Hiroshima e Nagasaki para detonar as bombas atômicas? A Segunda Guerra Mundial foi marcada por batalhas colossais, destruição em massa e inovações tecnológicas que mudaram para sempre a história da humanidade. Mas nenhum acontecimento se tornou tão simbólico, polêmico e impactante quanto a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Esses ataques não apenas provocaram a rendição do Japão, encerrando o conflito no Pacífico, como também inauguraram a era nuclear, mudando a geopolítica global. No entanto, uma pergunta ecoa até hoje. Por que exatamente Hiroshima e Nagasaki foram escolhidas como alvos? Para entender isso, precisamos analisar os fatores militares, políticos, psicológicos e estratégicos que influenciaram a decisão americana. Não se tratou de um ato aleatório. Pelo contrário, foi o resultado de cálculos meticulosos, debates intensos e objetivos muito específicos. O contexto da guerra em 1945. No verão de 1945, o Japão estava enfraquecido, mas ainda resistia. Apesar das cidades arrasadas por bombardeios convencionais e do bloqueio naval que sufocava o país, a liderança japonesa se mostrava inflexível em relação à rendição incondicional exigida pelos Estados Unidos. A alternativa para os aliados seria uma invasão conhecida como Operação Downfall, planejada para acontecer em duas fases: a invasão de Kyushu em novembro de 1945 e, em seguida, a entrada em Honshu, a ilha principal, no início de 1946. Estimativas militares americanas previam que centenas de milhares de soldados aliados poderiam morrer, além de milhões de japoneses. Diante disso, a bomba atômica parecia uma forma de encerrar a guerra de maneira mais rápida, pelo menos do ponto de vista americano. O desafio, porém, era como usar essa nova arma de forma estratégica. O Comitê de Alvos e os critérios de escolha. Em maio de 1945, antes mesmo do teste bem-sucedido da bomba em Los Alamos, foi criado o Comitê de Alvos, responsável por definir quais cidades poderiam ser bombardeadas. Esse grupo incluía oficiais militares, cientistas e representantes do Projeto Manhattan. Os critérios estabelecidos foram: 1. Importância militar e industrial. O alvo deveria ter fábricas, arsenais ou infraestrutura essencial para o esforço de guerra japonês. 2. Tamanho da cidade. Deveria ser grande o suficiente para que os efeitos da bomba fossem devastadores e inquestionáveis. 3. Localização geográfica. A cidade deveria estar em uma área onde a explosão pudesse ser claramente observada e documentada. 4. Ausência de bombardeios prévios. Cidades já arrasadas por ataques convencionais não serviriam, pois os americanos queriam medir os efeitos reais da nova arma. 5. Impacto psicológico. O ataque deveria impressionar não apenas o Japão, mas também o mundo, incluindo a União Soviética, que começava a se consolidar como rival geopolítico dos Estados Unidos. Por que Hiroshima? Hiroshima se destacou rapidamente como um alvo ideal. Centro militar. Importante. Hiroshima era a sede do Segundo Exército Japonês, responsável pela defesa de todo o sul do Japão. A cidade abrigava depósitos de suprimentos, arsenais e quartéis. Cidade intacta. Apesar da guerra, Hiroshima ainda não havia sofrido grandes bombardeios. Isso a tornava um laboratório perfeito para observar os efeitos da bomba. Tamanho adequado.
com cerca de 350 mil habitantes, era suficientemente grande para demonstrar o poder da arma, mas não tão extensa a ponto de dispersar os efeitos. Topografia favorável. Cercada por montanhas, Hiroshima oferecia condições ideais para amplificar a destruição. O relevo ajudaria a concentrar a onda de choque. Impacto psicológico. Atingir uma cidade de importância militar e civil teria efeito devastador no moral japonês. Assim, Hiroshima foi escolhida como o primeiro alvo. E no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, o bombardeiro Enola Gay lançou a bomba Little Boy. Em poucos segundos, a cidade foi praticamente apagada do mapa. Por que Nagasaki? Originalmente, Nagasaki não era a primeira opção. A cidade só entrou na lista porque outros alvos tiveram problemas. Os alvos iniciais para a segunda bomba incluíam Kokura, Niigata e Kyoto. Cada um deles, porém, foi descartado por razões específicas. Kyoto, apesar de ser uma das cidades mais importantes do Japão, com grande valor cultural, foi retirada da lista por influência do secretário da guerra, Henry Stimson, que tinha forte apego à cidade e temia repercussões negativas caso fosse destruída. Niigata. Tinha importância industrial e portuária, mas era considerada muito distante, dificultando a operação. Kokura. Era o alvo original da segunda bomba, mas no dia do ataque havia forte cobertura de nuvens e fumaça de bombardeios convencionais recentes, o que inviabilizou a visibilidade necessária. Com Kokura coberta, o avião Boxcar, que carregava a bomba Fat Man, partiu para o alvo alternativo, Nagasaki. Embora não fosse a primeira escolha, Nagasaki também atendia a critérios estratégicos. Centro industrial. Abrigava grandes fábricas de armamentos, estaleiros e indústrias militares. Importância portuária. Era um porto vital para o Japão, conectado ao comércio e suprimentos. Cidade relativamente intacta. Até então não havia sofrido bombardeios pesados. No dia 9 de agosto de 1945, às 11h02, a bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. A explosão devastou a cidade e 3 dias após Hiroshima, reforçou a mensagem de que os Estados Unidos possuíam capacidade de repetir o ataque quantas vezes fossem necessárias. O fator psicológico e político. Mais do que destruição física, os ataques tinham um objetivo psicológico: forçar a rendição do Japão. A liderança japonesa ainda acreditava na possibilidade de negociar termos melhores de paz. As bombas atômicas foram projetadas para eliminar qualquer dúvida. A resistência levaria à aniquilação completa. Mas havia também um objetivo geopolítico: mostrar poder à União Soviética. Em julho de 1945, Stalin havia iniciado ofensivas contra o Japão, na Manchúria. Os Estados Unidos sabiam que, após a guerra, Moscou seria o grande rival no cenário mundial. Demonstrar a força da nova arma era também uma forma de estabelecer supremacia no início da Guerra Fria. Por que não outras cidades? Muitos se perguntam por que cidades como Tóquio ou Osaka não foram escolhidas. A resposta é simples. Elas já estavam arrasadas por bombardeios convencionais. O objetivo da bomba atômica era mostrar algo novo. Algo tão devastador que não pudesse ser confundido com um ataque aéreo comum. Além disso, o governo americano queria estudar os efeitos da bomba em cidades relativamente intactas, para compreender melhor o impacto da radiação, da onda de choque e do calor. As consequências imediatas. Em Hiroshima, estima-se que cerca de 140 mil pessoas morreram. Até o fim de 1945, seja pela explosão inicial, seja pelos efeitos da radiação.
Em Nagasaki, o número chegou a 70 mil mortos. No mesmo período, milhares ficaram feridos, mutilados ou doentes, e os efeitos radioativos continuaram a assombrar sobreviventes, os de Hibakusha, por décadas. O impacto na rendição do Japão. Após os ataques, o Japão ainda hesitou em se render. Muitos generais defendiam a continuação da luta. Mas, em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a capitulação, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. O impacto psicológico das bombas foi decisivo. Os japoneses perceberam que não tinham como resistir a uma arma tão destrutiva. O debate moral e histórico. A escolha de Hiroshima e Nagasaki permanece até hoje cercada de debates éticos. Alguns defendem que as bombas salvaram milhões de vidas ao evitar a invasão do Japão. Outros argumentam que o Japão já estava prestes a se render e que os ataques foram desnecessários, servindo mais como demonstração de poder contra a União Soviética do que como necessidade militar. Hiroshima e Nagasaki se tornaram símbolos mundiais do horror nuclear e da necessidade de evitar que armas desse tipo sejam usadas novamente. Conclusão. Os Estados Unidos escolheram Hiroshima e Nagasaki por critérios militares, estratégicos e psicológicos. Hiroshima foi considerada o alvo perfeito, um centro militar intacto, com condições ideais para avaliar os efeitos da bomba. Nagasaki entrou como substituta de última hora, mas também possuía grande importância industrial e portuária. Essas escolhas não foram casuais, foram calculadas para acelerar o fim da guerra, impressionar o mundo e marcar o início de uma nova ordem geopolítica. O resultado foi devastador. 2 cidades destruídas, centenas de milhares de mortos e uma cicatriz eterna na história da humanidade. Hiroshima e Nagasaki não foram apenas cidades escolhidas para um ataque militar. Tornaram-se para sempre um lembrete do poder destrutivo da ciência quando usada como arma e da fragilidade da vida diante da guerra. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.